Paz do Senhor, irmãos. Tenho uma boa notícia e uma notícia difícil. Qual vocês querem primeiro? A difícil. A difícil é como vocês perceberam. Opa! Qual que é essa muca? Oi. Como vocês perceberam, eu sou o pregador de hoje. E a boa notícia é que não sou eu o pregador de amanhã, nem de domingo e nem de segunda. Então fique tranquilo, tá bom? Os irmãos, alguns presenciaram quando eu recebi o convite. A Marildo presenciou. Viram como eu fiquei eufórico, feliz, né? Extremamente surpreso. Mas a verdade, irmãos, é que eu amo estar aqui. Vir aqui pregar no acampamento é muito louco, porque eu já estive nesse lugar vestido inteiro de prata, fazendo bagunça na noite dos talentos. Os batistas levantaram e foram embora, mas Deus tem sido misericordioso comigo e realmente tem moldado as nossas vidas, tem nos dado uma alegria. Como meu pai disse, a gente não está aqui por pessoas, a gente não está aqui pelo lugar, a gente está aqui porque Ele vem aqui, porque Ele nos visita nesse lugar. E eu espero que Ele faça isso hoje de novo. Amém? Amém. Abra sua Bíblia comigo em Lucas 5, de 1 a 11, por favor. Lucas 5, de 1 a 11. Como você já percebeu, o tema do nosso acampamento é encontros. E aí, irmãos, eu preciso pedir perdão para aquela senhora lá do fundo, chamada Silvia, famosa minha mãe. Porque quando ela sugeriu esse tema, eu fico muito à vontade com a minha mãe, né? E a gente tem uma conexão muito forte. É a minha forma de dizer que eu sou o filho preferido. Isso vocês não contam para a Gabi, tá bom? Mas a Gabi concorda. Não contam para a Maria, né, Maria? Mas eu falei, mãe, encontros. Super vago, mãe. Aberto, encontros. Não, mãe. Aí a gente foi para a reunião do acampamento. Aí ela falou, ai, gente, eu pensei em encontros. Eu já falei. Aí o pastor Binho falou, pô, que legal, cara. Que a gente pode usar isso. E a Ana falou, é verdade, a gente pode pensar dessa forma. E Deus assim, toma, vai. Aí meu pai chegou, cara, é isso, achamos o tema. O Cris, fechou, meu, acabou. E eu fui refletir, realmente, irmãos, eu não poderia estar mais errado, porque não é um ótimo tema para um acampamento, dá para falar sobre uns 10. Então, fica atento, encontros acontecerão nesse lugar, nesse acampamento, tá bom? Hoje eu queria ressaltar 2 encontros. Eu já falei sobre eles há algum tempo atrás, mas agora de uma forma diferente. O lindo da Bíblia é que a gente lê a mesma coisa, mas a gente percebe coisas diferentes. Porque quando a gente lê, a gente não é mais o mesmo, Deus faz coisas diferentes, e isso vai acontecer de novo. Lucas 5, de 1 a 11, eu quero ler com vocês. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começar a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor,
porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Feche seus olhos comigo. Senhor, muito obrigado por essa manhã, Pai. Muito obrigado pela vida de cada pessoa que se propôs a vir nesse acampamento, Pai. E o nosso pedido, como a gente tem falado repetidamente, se encontra conosco hoje, Pai. A gente quer te encontrar nessa manhã, a gente quer ouvir a Tua voz, Pai. Deus, tira de mim tudo aquilo que não vem de Ti, tudo aquilo que não é da Tua vontade, mas eu só quero ser um instrumento, Pai, para que nós possamos aprender mais sobre a Tua palavra. Obrigado por esse privilégio, Pai, de poder sentar e ouvir mais da Tua palavra, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gente, eu queria falar sobre 3 coisas nessa manhã: identidade, restauração e propósito. A primeira pesca maravilhosa, ela traz alguns fatores incríveis que chamam muito a atenção. Mas de cara, o que me chama a atenção, que me saltou aos olhos, primeira coisa: Jesus entra no barco, ele está pregando às pessoas e aí ele pede a Pedro para ir para mais profundo, né? E o que acontece? Ele fala para os pescadores ali jogarem as redes novamente. É interessante porque eles estavam a noite inteira tentando pescar e não pescaram nada. Eram pessoas que tinham aquele ofício como profissão e não tinham pego nada. E a primeira coisa que se apresenta diante de Pedro é uma decisão a tomar. Jogo a rede ou não jogo? Escuto a voz de Deus ou não escuto? E a gente percebe, irmãos, que... Obrigado, Patrícia. A gente percebe que ouvir a voz de Deus às vezes é algo muito mistificado na nossa vida, mas o realmente importante é quando a gente ouve a voz de Deus, o que a gente faz com isso. Porque Jesus chegou e falou: joga as redes. E aí, imagina você, Edu, especialista em vasos junto da Silvana, sabe tudo de vaso, sabe cada detalhe da produção, não deu nada certo a semana inteira. Chega um cara lá e fala: Edu, liga a máquina desse jeito. Cara, eu sou especialista em vaso, eu sou pescador. Pedro era pescador, eu sei tudo disso aqui. Ele está mandando eu jogar do lado. Esse confronto, ele revela mais do que só uma atitude, ele revela o coração de Pedro. Sabe por quê? Tinham 2 coisas. Primeiro, essa ordem de Jesus confronta o que você supostamente sabe. E ela confronta como Pedro estava. Pedro estava cansado. Jesus, a gente trabalhou a noite inteira, eu estou cansado. E eu já sei o que eu deveria fazer. Quantas vezes na nossa vida a gente se coloca diante de uma situação e fala assim: eu estou cansado. Cara, eu estou cansado, não quero mais. Não, já estou cansado. Você sabe o que precisa ser feito. A voz de Deus é clara, mas você fala: cara, eu estou cansado. E nessas situações, o nosso coração, ele se revela. Se você tem um coração de quem está cansado, ou de quem já sabe, ou vai deixar suas marcas do passado te impedirem de jogar a rede, nada vai acontecer. Se ele não joga a rede, não tem pesca maravilhosa, não tem toda a história que a gente vai ver junto aqui. Quando Deus coloca o nosso coração à prova, nós temos uma decisão a tomar. E a primeira coisa que eu queria que você se atentasse hoje: o que o cansaço tem impedido você de viver? O que o cansaço do dia a dia... Eu acho que cansaço é uma palavra comum a todos nós, não é verdade? Como é que você está? Tudo bem, mas quando você encontra um amigo, e aí, como é que... Estou cansado, cara, estou cansado, né? Está todo mundo um pouco cansado. Está todo mundo um pouco... Parece que todo mundo teve uma noite sem peixe na rede, né? Só que quando a gente está cansado e a gente ouve a direção de Deus, qual a nossa decisão?
o que o cansaço tem nos impedido de viver. E além disso, quando a gente entende que Pedro era um pescador, que sabia tudo do mar, o que você já sabe que está te segurando para jogar a rede de novo? Putz, eu já sei como ele é, não adianta. Não, eu já conheço essa situação. Cá entre nós, meu amor, Bia. A Bia briga comigo e ela sabe que eu já errei naquilo 30 vezes. E ela pode olhar e falar assim, eu já sei e vou embora. Ou ela pode jogar a rede de novo. Glória a Deus que ela tem jogado a rede de novo. Amém? E ela jogar a rede de novo tem permitido que Deus faça milagres que a gente não esperava viver. O que você acha que sabe, o que já está na sua cabeça como certeza, isso aqui é uma certeza que tem impedido você caminhar na direção da vontade de Deus, para a gente viver novas experiências. E tem um detalhe interessante. A Bíblia fala que previamente Jesus sobe no barco de Pedro e ele começa a pregar para aquelas pessoas. Pedro já estava escutando o que Jesus estava falando. Pedro provavelmente, é uma possibilidade, já estava com o seu coração começando a arder. Não é verdade? Então Pedro decide obedecer à instrução de Deus. E por obedecer essa instrução, essa fala, ele permite que algo extraordinário aconteça. O que acontece? A rede fica cheia. A rede fica, irmãos? Cheia. Bom, a rede fica cheia. É para saber que vocês estão comigo. De manhã, se eu ver alguém dormindo, eu vou dar um cutucão. A rede fica cheia de peixes. E aí, irmãos, eu confesso, quando eu li isso a primeira vez, eu pensei, cara, se fosse eu, se fosse nos dias de hoje, o cara chega lá na tua empresa, fala assim, faz tal coisa, você faz e vem o maior lucro da história. Se fosse o Pedro aqui, eu ia chegar e falar, rapaz, arrumei um sócio. Agora a gente vai jogar peixe, vai voltar a rede, a gente vai jogar a rede, vai voltar cheia de peixe todo dia, a gente vai aumentar a frota de barcos, vamos abrir uma peixaria na cidade, a gente vai crescer e tudo isso vai acontecer. Sabe por quê, irmãos? Porque hoje os nossos olhos estão na rede. A gente quer saber da rede voltando cheia de peixe. E o mais extraordinário de tudo isso é que Pedro nos ensina, ao invés de olhar a rede cheia de peixe e falar assim, cara, como é que faz para eu pescar assim todo dia? Como é que faz para eu lucrar assim todo dia? Pedro cai de joelho. Pedro fala, eu sou indigno, sai de perto de mim. Eu não posso. Não mereço estar perto de você. Eu sou um pecador. Quem se encontra com Jesus, lembra, o nosso tema é encontros. Quem se encontra com Jesus entende quem é. Isso é o passo 1. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu tenho uma notícia para você. Você é um pecador, falho, que não merece estar perto dele. A nossa posição é de joelhos diante do Mestre. Mas mais do que o milagre, mais importante do que a rede cheia, é o Mestre que está no barco. E desse acontecimento, algo maravilhoso emerge para além da rede. Jesus fala a frase mais repetida na Bíblia, que é, quem sabe? Não tenha medo. Não tenha medo. E Jesus dá a nossa primeiro ponto de hoje, uma nova identidade para Pedro. Para muito além do pescador que Pedro era. Para muito além do pecador que Pedro era. Mas Jesus agora diz, você vai ser um pescador de homens. Alguém que ocupa uma posição de confiança. Ele recebe essa nova identidade junto dos seus discípulos. Um convite a um novo caminhar, a uma nova forma de viver. E é interessante que quando eles recebem esse convite, você agora vai ser um pescador de homens. Vem. Sabe o que eles fazem? Arrastam os barcos para a praia, largam tudo e seguem a Jesus. Não é porque o barco não era bom o suficiente. Não era porque a rede estava vazia, porque a rede agora estava cheia de peixe. Não era porque eles não sabiam fazer aquilo, porque eles de fato sabiam, faziam aquilo a vida toda. Mas como diz aqui o louvor que está na nossa playlist do acampamento, não sei se você ouviu,
Mas é que uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Nada é tão bom o suficiente, além do que seguir a Jesus, além do que conhecer mais a Ele. A identidade deles, quando eles se encontram com Jesus, muda. Ele não é mais um pescador pecador. Ele é um pescador de homens. E a vontade dele, cara, para além do que eu faço, para além das contas para pagar, eu quero conhecer mais a Jesus. Isso é muito lindo, porque eu vou dar um testemunho, eu vou tentar. A gente tem passado dias assim, maravilhosos e de muita porrada, sabe? Uma coisa muito louca. E aí, Deus tem me ensinado tanto nesses dias. Eu estava voltando no carro, eu peguei a Rafa na escola, e eu tenho tentado desenvolver o hábito junto dela de ouvir louvores, sabe? E a gente vem ouvindo. Só que esse dia, irmãos, olha, a minha rede estava vazia, eu tinha trabalhado a noite inteira, tinha gente jogando pedra no barco, estava um negócio daqueles. E eu vim no carro com a minha cabeça em tudo isso, numa ansiedade extrema. Minha filha estava no banco de trás e eu nem... E os louvores tocando e a minha cabeça lá, E a gente estava chegando em casa e eu pensando assim, cara, eu vou chegar em casa, eu vou encontrar com a Bia, eu vou encontrar com a Manu, eu preciso desligar tudo isso, porque elas não podem sentir tudo isso que eu estou sentindo. E a minha filha no banco de trás começou a cantar. Eu encontrei o meu tesouro. E eu falei, caraca, velho. Foi como se Jesus assim jogasse um clarão dentro do carro. O maior tesouro estava através do meu tesouro, me lembrando que os meus olhos não têm que estar na rede, que os meus olhos não têm que estar no barco, os meus olhos têm que estar no Mestre, que acalma o vento, que acalma o mar. E ali eu comecei a orar no carro, chorar disfarçado, porque a Rafa é muito atenta e ela sabe de tudo. Eu falei, cara, se ela ver que ela vai achar que tem alguma coisa errada. Aí eu subi a Rafa, dei um migué para a Bia, fui orar e agradecer a Deus, porque eu falei, Deus, eu já encontrei o meu tesouro. E a gente fica com medo, fala, cara, e se o barco furar, e se o barco quebrar, e se a rede voltar vazia, o que eu vou fazer? E o Mestre está no nosso barco. Vem comigo, me segue, o resto é comigo, faz a tua parte. E aí, irmãos, eu confesso que eu tenho tentado mudar a minha postura, porque foi isso que Pedro e os discípulos fizeram. Se encontrar com Jesus é entender que mais do que redes cheias ou vazias, Ele nos dá uma nova identidade. E Pedro vai seguir Jesus. A gente tem uma maravilhosa história no meio de tudo isso, né? A história de Jesus e Pedro seguindo a Jesus junto dos discípulos, com toda essa alegria de estar perto do Mestre. Cadê o Kaique? Kaique, você me ajuda com o tempo, hein? Não sei se eu estou rápido ou devagar, mas vamos embora. E aí, irmãos, a história vai caminhando para o final. Jesus começa a ser perseguido e ele começa a caminhar para o que ele veio fazer aqui. E Jesus se reúne com os discípulos e ele fala assim, um de vocês vai me trair. E todos eles começam a se perguntar, quem vai ser? E é interessante porque se eles se perguntavam quem vai ser, é porque eles entendiam que eles tinham potencial para aquilo, né? Caramba, será que eu vou ser o traidor? E Pedro levanta nesse contexto um pouquinho depois e fala assim, não, Jesus, eu vou com você até a morte. Eu não vou trair, eu vou contigo. Se precisar morrer do teu lado, eu vou. E Jesus, eu acho que Jesus faz com aquele jeitão de pai assim. Eu já tomei umas dessas do meu pai assim. Tá bom, pai. Pedro, segura a onda. Segura a tua onda. Antes do galo cantar, você vai me trair 3 vezes. E sabe o que acontece? Pedro trai Jesus 3 vezes. Jesus é preso e Pedro começa a seguir Jesus de longe. E quando ele está seguindo Jesus de longe, ele se senta numa fogueira daqueles que não eram de Jesus, dos inimigos de Jesus. E aí tem uma frase,
jargão, mas é muito interessante mesmo. Para quem segue Jesus de longe, o inimigo tem sempre uma fogueira para você sentar perto e ficar por ali. E Pedro está ali, e alguém reconhece ele pelo jeito, fala: você é de Jesus? Não sou. Você é de Jesus? Não sou. Pô, você fala como ele, você tem o jeitão dele. Eu não sou, cara, não tenho nada a ver com ele. 3 vezes o galo canta. Pedro sai dali e chora amargamente. Ele sabe o que fez, ele sabe o que aconteceu. E aí, no decorrer desses fatos, Jesus é crucificado, Jesus ressuscita. É o que nós estamos celebrando aqui, certo? A Páscoa. Ele é a nossa Páscoa. Jesus ressuscita e coisas começam a acontecer. Ele aparece aos discípulos, ele aparece a 2 discípulos no caminho de Emaús, como nós falamos hoje na devocional, né? Eu não sei se foi o grupo de todos falou, né, Cris? E é interessante que no caminho de Emaús a gente entende como a gente deve ter o nosso coração ardendo pela palavra e Jesus se revelando numa situação de mesa ali. E aí nós vamos para a segunda parte da mensagem. Abra comigo João 21, de 1 a 17. Eu sei que é um pouquinho longo o texto, irmãos, mas é a melhor parte da mensagem, a palavra. Então fique atento ao que a gente está lendo, por favor. Nós lemos a primeira pesca maravilhosa e agora nós vamos falar sobre a segunda pesca maravilhosa. Às vezes o pessoal confunde e acha que foi uma coisa só, mas não é. Foi um segundo momento já depois da ressurreição de Cristo. A gente vai lá no 21 então, primeiro versículo. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre a brasa e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: vamos comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Versículo 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Interessante, porque depois de tudo isso, os discípulos voltam ao mar. Não que eles estivessem dando um passo atrás, mas eu acho que quando as coisas não estão dando muito certo, nosso instinto é voltar a fazer o que a gente fazia antes, né? A gente quer, putz, eu vou voltar ali.
E Pedro especificamente tinha assuntos a resolver com Jesus, porque ele foi o cara que falou: Jesus, eu vou contigo até a morte. E ele só não foi como ele traiu Jesus 3 vezes, como Jesus tinha falado, né? E dessa vez, não sei se você percebeu, o milagre é o mesmo. Eles jogam a rede volta cheia de peixe. Mas o que impressiona não é a rede cheia de peixe. Isso não é impressionante, isso é só uma lembrança agora. Não é o que eles notarem o que Jesus pode fazer, mas eles só se lembrarem de tudo aquilo que Jesus já tinha feito. E Pedro pula do barco desesperado. E ele se encontra com Jesus. E tem algo muito bonito nisso, como no caminho para Emaús, Jesus se senta à mesa com os discípulos. Jesus chama eles para sentar e comer. E fique esperto, porque o acampamento é um dos melhores lugares para a gente se sentar à mesa. E com certeza Jesus quer se encontrar contigo à mesa, com outras pessoas. Ele se revela na vida dos seus irmãos, escutando outras pessoas. Então fique esperto, porque isso pode acontecer por aqui, tá bom? E como eu estava falando, o milagre agora foi só um motivo. E Pedro desce e vai conversar com ele. E está aquele clima. Jesus foi crucificado, nenhum dos discípulos ficou. Todo mundo foi embora. E eles se sentam, e a Bíblia fala que eles não tinham coragem de perguntar quem era, porque eles sabiam que era Jesus, mas imagina o clima estava pesado, mais denso do que o normal. E aí Pedro, aquele pescador pecador que tinha virado um pescador de homens, que tinha visto tudo o que Jesus tinha feito, e mesmo assim o traiu 3 vezes. Jesus chama ele para conversar. Vamos conversar. É uma maravilha, né? Quando Jesus vem cá, vamos conversar. Mas Jesus, de uma forma maravilhosa, repete uma pergunta 3 vezes e usa essa pergunta para fazer algo muito importante. Pedro, você me ama? Amo. Pedro, você me ama? Amo. Pedro, você me ama? O Senhor sabe de todas as coisas. Pedro quebra o coração, responde de uma forma: o Senhor sabe de todas as coisas e sabe que eu te amo. E eu acho que o título dessa parte é Jesus restaura Pedro. É sobre a restauração de Pedro. E eu acho que essa restauração se deu numa dinâmica que inverte. Porque Pedro achou que a conversa era sobre o quanto ele amava Jesus. Pedro, você me ama? E eu acho que no coração de Pedro tinha aquela coisa assim: eu acho que eu não amo o suficiente. Eu acho que eu não amo o suficiente. E eu acho que às vezes a gente se encontra nessa situação: cara, eu acho que eu não amo Jesus o suficiente, porque eu estou vivendo desse jeito. Eu não sei se eu amo o suficiente. Parece que Jesus demonstra para Pedro: o problema não é você achar que não me ama o suficiente. O problema é você não entender o quanto eu te amo. E nessa dinâmica, parece que Pedro entende. Porque deixa eu te falar uma coisa, eu sei que você é acostumado a ouvir, ainda mais no meio de crente. Se um crente nunca falou para você: Jesus ama você, você está com os crentes errados. Porque crente fala, não é verdade? Jesus te ama, Jesus te ama. Em todo lugar, em qualquer lugar. Oi, tudo bem? Vamos comer? Jesus te ama, né? Isso é um jargão, mas é diferente quando você realmente sente que Ele te ama de forma inigualável, de que o amor dele por você é incondicional. Porque Pedro tinha feito tudo para Jesus dar um chute no traseiro dele e falar: não tem mais nada para você. O amor de Jesus por mim e por você é incondicional. E quando você sente de verdade esse amor, sabe o que acontece? Você não consegue ser o mesmo. E é impossível não amar de volta, porque é um amor constrangedor. Então hoje, que a nossa ideia não esteja o quanto eu amo Jesus, o quanto eu posso fazer, mas o quanto Ele nos ama, o quanto Ele nos amou. Sabe por quê? Porque Jesus não te ama pelo que você é. Ele te ama pelo que Ele é. E Ele não te ama pelo que você fez, porque Pedro traiu 3 vezes. Mas Ele te ama pelo que Ele fez no sacrifício, na cruz do Calvário. Entender a dimensão desse amor restaurou Pedro. Entender a dimensão desse amor pode restaurar a minha vida e a sua vida nessa manhã. Parece jargão, mas a gente não vive como quem
sente esse amor todo dia. A gente precisa se lembrar e entender quanto Ele nos amou. E Pedro, além de uma nova chance, uma nova chance para caminhar de uma forma diferente, para ter uma nova postura, Pedro ganha um propósito. A segunda parte da resposta, da resposta de Jesus: tu me amas? Amo. Cuide dos meus cordeiros. Tu me amas? Pastoreie as minhas ovelhas. Tu me amas? Cuide das minhas ovelhas. Pedro, agora você tem um propósito. A primeira pesca maravilhosa era sobre Jesus e Pedro. Os peixes foram a forma de conectar Jesus a Pedro. A segunda pesca maravilhosa é sobre Jesus e as pessoas. E Pedro descobriu que ele era só um meio para conectar essa mensagem. Pedro agora tem outra função. Pedro tem outro propósito. E aí, irmãos, isso naturalmente vai questionar qual estilo de vida a gente tem vivido segundo o nosso propósito. Sabe por quê? Às vezes eu sinto que nós estamos tipo o Homem-Aranha da São Silvestre, sabe? Alguém já viu o Homem-Aranha da São Silvestre? Ou a noiva da São Silvestre? Ou o dinossauro da São Silvestre? Sai a São Silvestre, não tem nenhum corredor ali, só tem os bagunceiros. O que eles querem? Correr 100 metros e aparecer na TV. E eles saem, o Homem-Aranha vai lá e aparece na TV e faz aquela festa toda. E dá 100 metros eles já desistiram. E a gente vive a nossa vida para aparecer para cá. E a gente esquece do que vai repercutir na eternidade. Será que a gente está sendo o Homem-Aranha da São Silvestre? Que tudo que a gente tem, todo o nosso gás é para aparecer nesses primeiros 100 metros, e o que importa é aparecer agora, é ser o cara da grana, é ser o cara bem sucedido, é ser o cara com status, é ser o cara da casa grande. E a gente esquece que isso aqui são os primeiros 100 metros. Se a gente for considerar o tamanho da eternidade, é o primeiro centímetro do que a gente vai viver. Mas as implicações de tudo isso são verdadeiras. Que eu e você possamos parar de gastar os nossos dias olhando para a rede. Que a gente possa parar de gastar os nossos dias olhando para o tanto de peixe que está voltando, mas que os nossos olhos estejam no mestre que está no barco e nas pessoas que precisam conhecer esse mestre. Deus tem mais para você, Deus tem mais para mim. E quando eu falo que Deus tem mais, se a sua cabeça é Deus tem mais grana, dinheiro, você ainda não entendeu o que é propósito. E propósito é um negócio engraçado, né? Porque, como meu pai falou, eu, antes de lembrar de ser alguém, eu já lembro de ser baterista na igreja. Ah, então você descobriu o seu propósito cedo. Sim, um deles. Mas não necessariamente é sobre isso. Porque Jesus deixa muito claro os propósitos importantes da nossa vida. Primeiro, conhecer a Ele e fazer a sua vontade. Pedro, mas como é que eu sei qual a vontade de Deus? Conheça Ele, leia a palavra, se alimente dEle, ore constantemente, faça o seu tempo de devocional, esteja conectado com Ele. O seu propósito vai te encontrar. E deixa eu te dizer uma coisa, tem um propósito que Deus deixou para mim e para você, que Ele não é opcional. Às vezes a gente acha que o propósito é a nossa família, né? Não, meu primeiro propósito é a nossa família. Jesus não fala para você assim, você não pode não ter uma família. Jesus não fala para você, você não pode não ter filhos. Ele tem algumas recomendações, mas você pode ou não pode ter. Mas sabe o que ele fala que nós devemos fazer? Está lá em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Sabe o que isso quer dizer? Vai cuidar de gente, vai amar alguém para além da sua família. Deixa eu te falar, se você é um bom pai, se você ama os seus filhos, não é o ponto 1, é o ponto 0. É a sua mínima obrigação. A minha mínima obrigação é amar a Bia, a Rafa e a Manu.
Se você está atrás disso, irmão, bora correr, vamos embora, vamos recuperar. Mas, para além da nossa casa, Jesus espera que a gente ame as pessoas, que a gente se importe com as pessoas. Porque quando a gente se encontra com Jesus, e Ele nos dá identidade, Ele nos restaura, Ele nos dá propósito, a gente entende que é mais do que Ele pode fazer por nós, mas é o que a gente pode fazer depois do que Ele fez por nós. Ter um propósito é entender que a gente pode ser útil na vida das outras pessoas, que a gente pode fazer a diferença na vida das outras pessoas. E aí, irmãos, quanto a gente tem amado as pessoas, quanto a gente tem buscado fazer a diferença na vida dos outros. E deixa eu te contar um segredo muito legal. Não é falando. Se precisar, no final você fala, mas é vivendo. Porque não tem testemunho melhor do que uma vida. Então começa a viver. Aí se precisar você fala, se precisar falar você fala, mas viva. Estão comigo, irmãos? Estamos indo para o final, eu vou chamar o Sam para me ajudar. Fique de pé comigo. Jesus hoje tem identidade, restauração e propósito para nós. Se encontrar com Jesus é viver milagres, com certeza. Quem aqui já viveu milagres com o Senhor? Levanta a mão. Amém. Mas para além disso, é ser amado, é ganhar uma nova identidade, é ser restaurado quando a gente erra, quando a gente peca, e é ter um propósito para viver. Deixa eu te falar uma coisa, que bom que você veio nesse acampamento. Que bom que você está aqui, que você se dispôs a estar nesse lugar. E eu não tenho dúvida que Jesus tem encontros marcantes para nós. Eu não sei qual o momento que você se encontra hoje. Se você está lá no começo, precisando de um milagre. Se você está precisando entender qual a sua identidade. Se você precisa de restauração, se você precisa de propósito. Eu confesso que eu preciso um pouco de tudo. Mas eu sei que Jesus está aqui para se encontrar conosco. Jesus está aqui para nos oferecer identidade, restauração e propósito. Esteja disponível para isso. Sam, eu queria cantar uma música nossa, que você